Bem, meus queridos e meus amados irmãos, observando os movimentos da atualidade, todos os acontecimentos religiosos, comecei a observar quando Jesus falou que um dos sinais da sua vinda era a apostasia. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, onde diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que é doutrina, meus queridos e amados irmãos? Doutrina é os ensinamentos de usos e costumes que nós temos que praticarmos aqui, enquanto nós estivermos aqui no meio desta humanidade. Enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, sua noiva, uma noiva limpa, uma noiva justa, sem mácula e sem ruga, uma igreja preparada. Mas a apostasia, quem são esses homens, esses espíritos enganadores, e quais são essas doutrinas de demônios? Meu irmão, espíritos enganadores é os homens. E a doutrina são falsos ensinamentos. Como por exemplo, a Bíblia diz que mulheres podem trabalhar na obra. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34, que as mulheres virgens e as solteiras cuidam das coisas do Senhor, para serem santas tanto no corpo como no espírito. Porém, as casadas hão de cuidar das coisas do mundo, como há de agradar o seu marido. Glória a Deus, aleluia. Então a mulher casada, a missão dela é cuidar da casa, do lar, da família, do marido. Isso é a palavra de Deus. Aí nós vamos para 1 Timóteo capítulo 2, onde a Bíblia diz que semelhantemente vós mulheres, sejam obedientes aos seus maridos, e fala também da forma dela se vestir, que as formas dela se vestir fosse com pudor e simplicidade, não com roupas caras, e que os adornos dela não fosse no traçado do cabelo, em joias, em ouro, em pérolas, mas no espírito manso e quieto, como convém às mulheres que tomaram profissão de servir a Deus, aprendendo em silêncio. Então, meus queridos e meus amados irmãos, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15, diz que os homens, não convém que os homens venham ter cabelo crescido. Os homens que escolheram servir a Deus, mas cabelo curto. Mas a mulher deve ter cabelo crescido, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Aí diz o apóstolo Paulo que se alguém quiser ser contencioso, quiser teimar, quiser debater, nós e as igrejas de Deus não temos tal costume. Esse costume de quê? De homens ter cabelo crescido e mulheres cortar cabelo. Amém? Em Tito capítulo 2, a Bíblia diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Tem que ensinar as mais novas a serem prudentes, moderadas, castas, a amarem seus maridos, seus filhos, e a serem boas donas de casa, a fim de que a palavra de Deus não venha a ser blasfemada por causa do seu comportamento. Isso é a palavra de Deus, isso é doutrina. Doutrina que não está mais sendo pregada. Certo? Aí nós vamos para os homens, pastores, diáconos. A Bíblia diz que o pastor ou o diácono tem que ser homem de primeira, mulher de primeiro casamento. Não pode ter segundo, terceiro casamento. Está entendendo? Em 1 Timóteo capítulo 3 fala que se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja, mas convém que o bispo seja marido de uma só mulher. E o primeiro requisito é ser irrepreensível. Marido de uma só mulher, não espancador, não ganancioso, ser hospitaleiro, e que manuseie bem a palavra. Então, meus queridos, meus amados irmãos, o pastor, o diácono, o presbítero tem que vir de primeiro casamento, casamento da infância. Está entendendo? Em 1 Timóteo capítulo 4, voltando, é quando a Bíblia fala de espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Lá proíbe o casamento de um líder religioso, lá proíbe comer certo tipo de alimento, certo? Da qual Jesus não nos proibiu, porque Jesus disse que o que entra pela boca não contamina o homem, mas sim o que sai pela boca, porque vem do coração. Está entendendo? Aí ele cita os pecados: prostituição, adultério, lascívia, a mentira, o homicídio, e todo tipo de pecado, a idolatria, tudo isso vem do coração. Isso sim contamina o homem. Então são as doutrinas. Em 1 Pedro capítulo 3, a mulher que tem um homem incrédulo, mesmo assim ela tem que ser submissa a ele, assim diz a palavra do Senhor, para que ela venha ganhar ele sem palavras, mas no seu comportamento, que é o que está faltando hoje nas mulheres, comportamento. Mulheres querem pregar, querem ensinar, querem exortar, querem repreender, mas não tem comportamento. Mulheres não é para pregar, mulher é para ter comportamento, testemunho, santidade, mansidão, sinceridade, simplicidade, honestidade, no seu falar, no seu andar e no seu viver. Essa é a missão das mulheres casadas. Por isso vamos observar o que é a doutrina.
Em relação a dízimo, a Bíblia não aprova mais dízimo para a nova aliança, para a igreja dos gentios que somos nós. O apóstolo Paulo falou em dinheiro no capítulo 6 e no versículo 6 de Gálatas, quando ele diz: ajuda com as tuas posses, com as tuas fazendas, aquele que te ensina a palavra. Então você deve ensinar diretamente ao líder religioso, aquele que está lhe ensinando a palavra, que está ensinando bem o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Esse deve ser duplamente honrado com as suas posses. Ajuda ele, assim diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo em canto nenhum pediu dízimo e nem ofertas. Pelo contrário, ele pediu oferta apenas para ajudar o povo de Jerusalém que estava passando necessidade, mas não para dizer que a igreja precisa de dinheiro. Então vamos despertar, meus filhos. Em Gênesis capítulo 3:16 diz que o homem iria dominar a mulher por causa do pecado dela. Hoje as mulheres que dominam, e as mulheres que dominam lá, que querem dominar o homem, essas mulheres não servem a Deus. As mulheres que querem dominar o marido, elas não servem a Deus. Elas estão se enganando e andando em caminho de Balaão, em caminho de perdição. O mesmo caminho de Jezabel. Porque a mulher de Deus, ela é mansa, ela não teima, ela não contradiz o seu marido, mas ela é calada. É um espírito manso e quieto. O Espírito Santo, ele é manso e quieto. Mulheres que mandam muito, que determinam e que autorizam, essas mulheres não servem a Deus. Elas estão se enganando a si mesmas por não ter pastores para lhe ensinar a verdade. Porque se pregar a verdade, isso vai afastar as mulheres da igreja. E eles vão perder lucro. Porque a igreja hoje não é mais igreja, é empresa. Estão preocupados mais com lucro do que em pregar a santidade. Guardem isso em vossos corações, que Deus abençoe, que o Espírito Santo, que é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha dar o discernimento da verdadeira palavra para vocês se arrependerem e buscarem verdadeiramente a sã doutrina. Amém? Fiquem na santa e gloriosa paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.